Eu queria que vocês abrissem comigo 1 Coríntios, capítulo de número 2. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 2. Então, o que é que eu pretendo hoje falar com vocês? Eu pretendo hoje falar com vocês sobre o propósito eterno de Deus. Qual foi o propósito que o nosso Pai, desde o início da fundação do mundo, qual foi o propósito que ele tinha em relação àqueles homens e mulheres, o ser humano que ele havia criado? Qual o propósito que ele tinha para eles? O que é que ele queria que aqueles homens e que aquelas mulheres que eles estavam criando fossem? Porque se você não conhece qual o propósito de Deus em relação à sua criação, por que é que você foi criado? Se você não sabe a razão da sua existência, você perde o sentido da sua fé. Vocês estão cansados de ouvir aqui quando eu digo a importância de você saber quem você é, identidade, para que você saiba o seu destino, qual o projeto para a sua vida, qual o rumo que você deve dar, quais os caminhos que você deve tomar. É identidade e destino. Quem sou eu? Para onde eu vou? E então, como é que eu vou alcançar este projeto? Então, quem sou eu? Como filho de Deus, Deus tinha um plano para mim e para você. Ao ter criado o homem à sua imagem e à sua semelhança, ele o criou com um projeto, ele criou com um propósito, ele criou com um plano claro e definido. Você não é uma criação que surgiu quando Deus estava distraído. Ele criou você segundo os critérios dele, projeto dele, sonhos do coração dele. Planejou você para que você fosse membro da família dele, compusesse a mais importante família deste mundo, que chama-se a família de Deus. Então, o apóstolo São Paulo e as escrituras que eu vou ler com vocês hoje mostram qual era este plano que Deus tinha para mim e para você. 1 Coríntios, capítulo 2, dos versos 1 aos versos 5, Paulo, o apóstolo São Paulo, diz assim para nós: eu e irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, foi em temor, e foi em grande temor que eu estive entre vós. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então aqui Paulo está dizendo a razão de eu pregar a vocês estas verdades, a razão de eu ter trazido até vocês estas verdades das Escrituras, do Evangelho, é exatamente para levar ao coração de vocês a certeza e a convicção de que Deus tinha um plano para vocês e que vocês não são uma criação descuidada de Deus, mas que vocês estão dentro do projeto eterno deste Pai, que criou vocês, cada um de vocês, com um plano, com um sentido, com um projeto, com uma razão, com um sonho pessoal do coração do nosso Pai. Então, o apóstolo São Paulo, no capítulo 15, diz qual é a mensagem que ele se propunha então a pregar. Veja lá, mesma carta de 1 Coríntios, agora capítulo 15, verso 3 e 4. Paulo diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes este evangelho e ainda perseverais neste evangelho. Porque por este evangelho, por estas boas novas, por estas notícias, também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vô-lo preguei, a menos que tenhais crido em vão.
Qual era a palavra que ele disse que pregou? Verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Volte comigo agora para o verso 12. Siga para frente, verso 12 do mesmo capítulo. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se não ressuscitou Cristo, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis vós nos vossos pecados. Então, deixa eu explicar para vocês. O apóstolo São Paulo está dizendo, a convicção e a certeza da fé de vocês, ela pode ser depositada no fato de que Cristo, ao ser crucificado, nos atraindo a Ele na sua morte, para que nós experimentássemos o final da nossa vida de pecados, de misérias, de condenação, de escravidão. Ele diz, para que isto acontecesse, ele precisou ressuscitar. Cristo não somente morreu pelos nossos pecados, não só nos incluiu no grande, fantástico mistério da sua morte, quando ele nos atraiu a ele para que nós morrêssemos com ele, mas ele disse, mas Cristo ressuscitou. Quando ele ressuscitou, vocês também foram ressuscitados com ele. Porque quando ele morreu e incluiu vocês na morte, fez com que encerrasse a história da vida de fracasso, de condenação, de pecado, de escravidão que vocês viviam. E no poder da ressurreição de Jesus, ele deu a certeza, a garantia de que vocês agora ganham a vida ressurreta dele. Tanto quanto Cristo é crucificado, ele ressuscita, na cruz encerra o caminho da nossa desgraça e na ressurreição inicia o caminho da nossa ressurreição e da nossa nova vida e abundante vida que ele separou para cada um de nós. Isso é um mistério que Paulo diz que eu quero que vocês conheçam, que eu quero que vocês saibam. Este é o mistério que o Evangelho de Jesus anuncia. Qual a razão de Cristo ter morrido por nós e qual a razão dele ter ressuscitado por nós? A razão é que ele queria começar a história de uma nova geração de homens e de mulheres. Aquilo que o pecado havia feito quando os nossos pais, Adão e Eva, cometeram lá no Éden, por causa da desobediência, e trouxe para cada um de nós a morte, Paulo está dizendo, agora, há esperança no nosso coração, porque como Cristo ressuscitou, e se ele não ressuscitasse, seria vã a nossa fé, e diz ele até, vã seria a nossa pregação. Então, ele ressuscitou para que nós, ressuscitando juntamente com ele, ganhássemos e experimentássemos a vida dele. E então, qual o propósito que Deus tinha para mim e para você? Romanos, capítulo 8, no verso 29 do livro de Romanos, 8, 29, é importante sempre você trazer a sua Bíblia. Eu gosto dela em papel, porque em papel você pode anotar, você pode escrever, você pode usá-la no smartphone, não tem problema nenhum. Mas se você anotar, vai ficar bem melhor para você guardar as referências e as ideias que estão sendo lançadas no texto, tá? Romanos capítulo 8, verso 29, veja qual era o propósito que Deus tinha para mim e para você. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele, seu filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual é o propósito de Deus quando criou a mim e a você? Diz que ele nos predestinou. O que isso significa? Que ele nos destinou com antecedência, com antecipação, a que nós nos tornássemos semelhantes, de conformidade, conformes à imagem do seu Filho Jesus. Então, quando ele nos criou lá no Éden, nos colocou lá no Éden, no nosso pai Adão e Eva, quando ele nos colocou lá no Éden, ele nos colocou com um projeto, e ele sonhou dizendo: estes serão os meus filhos, que serão parecidos com o meu filho unigênito, Jesus, que estava com Deus lá no princípio. Ele disse: eu estou criando esta geração de homens e mulheres, estou criando cada um deles, para que eles sejam conformes à imagem do meu filho. Eu quero que eles sejam parecidos com o meu filho. Meu filho está iniciando uma história nova na vida da humanidade, e eu estou colocando juntamente com o meu filho homens e mulheres que eu estou criando para que eles sejam parecidos com o meu filho, porque é bom lembrar que Pai, Filho e Espírito Santo estavam no princípio, criando todas as coisas. Então, quando Deus criava Adão e sua família, criava com o propósito de que eles fossem semelhantes ao seu filho, que eles compusessem a sua família. Mas o que é que aconteceu? Gênesis no capítulo 3, vocês vão encontrar a história da rebelião do ser humano. Quando Satanás engana Eva, dizendo: olha, Deus naquele dia que criou vocês não estava de muito bom humor, não, e ele não sabia o que estava fazendo, portanto vocês podem ficar bem à vontade aqui no jardim, fazendo o que vocês bem quiserem. E até esta árvore do conhecimento do bem e do mal, se vocês quiserem tomar dela o fruto, vocês poderão fazê-lo, porque Deus não tem nenhum projeto que não seja este de vocês experimentarem todas estas árvores do jardim. E Eva disse: mas o que o Senhor me disse foi outra coisa. E o que o Senhor tem dito a mim e a meu marido, Adão, é outra coisa. Ele disse: não, Deus estava brincando com vocês. Vocês podem fazer o que vocês bem quiserem, andar como vocês bem quiserem, e vocês vão viver do jeito que vocês quiserem, sem problema nenhum, porque Deus não leva a sério essas coisas, não. Este foi o recadinho de Satanás, que não mudou até hoje na história da humanidade. Ele tem dito para mim e para você a mesma coisa sempre. Não leve a sério. Isto tudo você pode andar do jeito que você quiser. Faça o que você quiser. Ande como qualquer um anda. Você pode ser corrupto, você pode ser mentiroso, você pode ser adúltero, você pode ser desonesto. Deus sabe que você é uma pessoa tão fraquinha assim mesmo, e ele ama você de qualquer jeito mesmo. Pode fazer do que você bem entender, pode andar do jeito que você bem quiser, porque Ele ama você de qualquer forma. Viva do jeito que você quiser. Até hoje é esta mesma história. Esse é o argumento que Satanás usa para roubar, matar e destruir, e separar o ser humano do propósito original do coração do nosso Pai, que nos criou para que nós fôssemos semelhantes ao seu Filho Jesus. O texto que acabei de ler para vocês. Ele nos criou para sermos semelhantes ao seu Filho. Quando a escolha de Eva e de Adão recai no ato de desobediência ao propósito de Deus, o resultado de tudo isto é que o homem agora olha para si mesmo e se encontra nu. Tem vergonha agora de estar andando na presença de Deus, porque eles olham e sentem vergonha do seu estado original, coisa que antes não acontecia. E Deus estava com o ser humano, depois de haver criado, estava todos os finais de tarde, como diz a Escritura, na viração do dia, estava com eles, vinha com eles, passeava com eles, conversava com eles. Agora Adão e Eva sentem-se envergonhados, porque o pecado produz exatamente isto. Pecado produz morte. O salário do pecado é a morte. E o que é morte?
Aqui não é morte física somente, não, senhores. É esta morte nos relacionamentos. Quando o marido peca contra a sua mulher, ele mata o relacionamento. Mata a intimidade e a comunhão com ela. Quando a mulher peca contra o seu marido, o que é que ela produz? Morte no relacionamento com o seu marido. Quando os filhos pecam contra os pais, produzem morte, separação no relacionamento com seus pais. E assim sucessivamente. Quando dois amigos são tão amigos, e um ofende o outro, peca contra o outro, o que acontece? Aquela amizade quebra. O problema não foi físico, não houve separação física, mas houve separação emocional, separação espiritual, separação social, porque separa, o pecado produz morte. Morte nos relacionamentos, morte na comunhão. Quando o homem pecou, perdeu a comunhão com o seu Pai Celestial. Perdeu a comunhão, aquela intimidade que ele tinha todas as tardes de estar junto com o Pai, ele agora perdeu esta comunhão. Ele agora passou a viver longe da comunhão com este Pai. Por isso que o pai que havia planejado este homem para ser membro da sua família, ser semelhante ao seu filho, o seu pai tinha um plano, tinha um projeto e desejava que realmente a história da humanidade mudasse segundo o plano, o propósito do coração deste pai. O apóstolo São Paulo, quando escreve aos Efésios, agora dá uma abertura neste livro aos Efésios, lá no capítulo 1, Paulo começa o capítulo 1 do livro aos Efésios dizendo o seguinte, é importante você ler a partir do primeiro verso. Projeta para mim o verso primeiro, só para eu... Isso, primeiro verso, olha lá. Paulo, ele se apresenta, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, a quem? A quem? Aos santos que vivem em Vila Carrão, e fiéis em Cristo. Aí diz, a graça e a paz, né, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus, permaneça com vocês. E aí no verso 3, veja bem. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E agora vai prestando atenção. Assim como este Pai nos escolheu nele, nosso Pai nos escolheu nele, em Cristo, na pessoa de Jesus, quando? Antes da fundação do mundo, com que propósito? Com que propósito? Qual foi o propósito? Está escrito aí ou não está? Dá para ler ali? Com que propósito? Para ser de santos, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou, novamente a mesma expressão, predestinados, nos predestinou para sermos adotados, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deixa eu só perguntar uma coisa a você. Verso 4 diz que eu e você fomos escolhidos nele para sermos o quê? Para sermos o quê? Você sabe o que significa a palavra santos? Santos quer dizer separados. Santos não é aquela ideia, né, de uma auréola na cabeça e que fez um milagre. Ah, eu fiz 50 milagres na minha vida. Então, pronto, auréola de santo. Quero dizer para vocês que se for para dar, ouça o que eu vou dizer, porque talvez alguns até se arrepiem. Se for para dar o título de santo para o diabo, ele é detentor de muitos títulos. Porque o que ele faz de milagre, o que o diabo tem realizado de milagres, vocês não podem imaginar. Sua ação demoníaca tem gerado muitas vezes curas,
milagres extraordinários. O diabo, ele também faz milagres. Vocês sabiam disso? Foi Jesus que ensinou isso no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24 em diante, que diz que naquele dia, muitos dirão: ah, mas eu preguei a palavra no teu nome, curei enfermos no teu nome, fiz milagres no teu nome, expulsei demônios no teu nome. Aí Jesus disse assim: então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então quero dizer para você que gente que pratica a iniquidade, que vive na iniquidade, é filho do diabo. Então quem realiza muitos milagres é o diabo, através dos seus filhos. Porque quem não é filho do diabo são aqueles homens e mulheres que nasceram de novo e foram transformados em novas criaturas semelhantes a Jesus. Quem é santo? Santo é aquele que está separado do pecado. Esse foi o plano que Deus preparou para mim e para você ficar longe, livre da atuação do pecado, de não ser mais escravo do pecado. E eu já vou mostrar para vocês qual foi o plano dele. 1 de Pedro, capítulo 1, lá no finalzinho da sua Bíblia agora, capítulo 1, verso de número 16, Pedro dá uma ordem para mim e para você. 1 de Pedro 1, verso 16. Veja lá o que temos. Veja o que temos. Temos aqui um mandamento. Vamos ler em voz alta? Porque escrito está. O que está escrito? O que está escrito? Deixa eu só perguntar uma coisa para você. Você acha que Deus mandaria a gente ser uma coisa que a gente não pode ser? Você pensa que Deus é besta? Pensa que Deus é tolo? Pensa que Deus é um Deus sem capacidade de pensar, de raciocinar, de fazer as coisas, de planejar? Deus não é tolo. Ele não diria para eu, nem para você, para ser uma coisa que eu e você não podemos ser. Ah, pastor, eu não vou conseguir ser santo de jeito nenhum. Porque sabe o que é? Eu sou um pecador miserável. Azar seu. Azar seu. Esse pecador miserável, que não se arrepende dos seus pecados e não experimenta o milagre do novo nascimento, vai para o inferno. Vai para o inferno. E não adianta olhar com essa cara para mim. Adianta olhar. Nossa, pastor, hoje o senhor parece que veio de viagem, o senhor veio mesmo. Vim porque eu preciso falar com vocês sobre esta verdade. Poucos dias atrás eu falei com Sueli. Sueli, querida, caiu um temor no meu coração. Quando eu comecei a pensar, será que os meus filhos são nascidos de Deus? Será que os meus netos, 16, já são regenerados, todos eles? Será que meus netos nasceram de novo? Ou apenas habituaram-se a estar na igreja? São bons religiosos, frequentadores de culto. Eu disse para a Sueli, isso aí caiu um temor no meu coração, que eu fiquei preocupado com os meus netos. Comecei a falar com alguns deles, com os pais, e dizer, qual é o tempo que você tem com os meus netos? Ah, é o seguinte, eu até mandei, um deles me respondeu, eu separei o livro de Provérbios e dei na mão do meu filho para ele ler o livro de Provérbios. Ótimo, e aí? Ué, lê o livro de Provérbios, até o diabo sabe de cor e salteado o livro de Provérbios. Não mande o seu filho ler. Leia com ele. Não mande o seu filho fazer uma coisa que você não faz. Deixe de ser preguiçoso. Sente-se com sua família. Leve os seus filhos a conhecerem a Deus. Leve seus filhos ao arrependimento dos pecados. Leve os seus filhos a saberem que se não nascer de novo, não entra no reino de Deus.
Capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus encontra-se com um religioso, o mais importante religioso dos seus dias, Nicodemos. Era um religioso fantástico, era mestre, era professor da lei, era o mais reconhecido em Israel naquela época, Nicodemos. Capítulo 3 do Evangelho de João. Ele vem de noite falar com Jesus, porque tinha vergonha de falar de dia, porque de dia ele poderia ser reconhecido. Então ele preferiu vir à noite para que ninguém descobrisse que ele queria falar com Jesus para saber de fato o que é que ele precisava. Vem falar com Jesus e pergunta para Jesus: ó Senhor, bem sei que tu és Deus, vieste da parte de Deus como mestre maravilhoso. Então, o que é que eu devo fazer para herdar esta vida eterna? E Jesus diz para ele: ô rapaz, se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não entra no reino e não verá o reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, disse Jesus para ele. Não te maravilhes de eu dizer isto para você. Se você não nasce de novo, você não entra no reino. Que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Quantos pecaram? Incluindo eu e você, que não tem nenhuma florzinha que se cheire não aqui, que é tudo farinha do mesmo saco, que não tem nenhum melhor do que o outro, desde esse que fala com vocês até esse que ouve comigo nesta manhã. Todos nós iguais. Todos nós precisamos de arrependimento, de perdão e de salvação. Todos nós precisamos experimentar o milagre do novo nascimento. Se não experimenta o milagre do novo nascimento, você não entra no reino. Foi que me caiu um temor quando eu comecei a pensar: Senhor, se eu for chamado para a eternidade amanhã, será que os meus netos vão estar comigo lá? Será que os meus filhos vão estar comigo lá? Eu que prego o Evangelho, eu que levo as pessoas ao arrependimento e a Jesus, eu que ensino as verdades do reino de Deus para as pessoas, não vou ver meus netos, não vou ver meus filhos, não vou ver a minha igreja que eu pastoreio e que amo há 50 anos? Porque se você não nasce de novo, você não entra no reino. Ah, mas eu sou bonzinho. Bonzinho está no inferno também. Ah, mas eu só faço o bem. Só faço o bem para os outros. Eu não roubo, não fumo, não jogo. E grande coisa. E grande coisa. Não roubo, não fumo, não jogo. Né? Eu só faço bem para os outros. Quando eu vejo alguém na rua precisando de uma esmola, eu logo tiro do bolso uma oferta e dou para essa pessoa. E daí? Isso até os ímpios fazem. Até os ímpios fazem. O que é o novo nascimento? Novo nascimento é você ganhar uma nova natureza. Novo nascimento é você ganhar uma nova natureza. E eu anotei aqui 6 versos importantes, só para confirmar isso que eu estou lhes dizendo. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, Jesus fala que nós temos um coração mau. Um coração mau. E um coração que contamina todo o homem. Querem ler comigo? Mateus 15, verso 13. Evangelho de Mateus, abra comigo lá. Isto, está lá não. Jesus, porém, respondeu: toda planta que o Pai Celestial não plantou, será? Vá em frente. Vá em frente. Então lhes disse Jesus. Não é, acho que aí está errado, né, cara? Você está no 15, verso... Não, é verso 18. 18 a 20. Pular para o 18 agora. Eu vou na minha Bíblia. Tá, que a tua está muito ruim aí. Eu vou na minha aqui, que a minha aqui é mais segura. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Vamos lá. Vamos lá. 15. Verso de número... Verso 18, vamos lá, verso 18. Isso, obrigado. Aí Jesus dizia: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso
que contaminam o homem. Porque do coração do homem procedem o quê? Maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. É o que está lá dentro do coração. O que é que está dentro do coração, disse Jesus? Maus desígnios, maus intentos, projetos maus, equivocados, projetos maus, maus desígnios, homicídios. Você sabe como é que a gente pode tornar-se um homicida? Matar o irmão, sabe como? Quando você odeia o seu irmão, você mata o seu irmão. Diz o apóstolo João, sua primeira carta. Aquele que não ama seu irmão é homicida, é criminoso, é assassino. Quem não ama seu irmão é assassino. A gente pensa que assassino é só quem tira a vida física de alguém. Quando você não ama seu irmão, você torna-se um assassino. E lembre-se que amar o seu irmão é oferecer a sua vida para servi-lo, para honrá-lo, para ajudá-lo, para amá-lo. É outra coisa. Assassino. Então diz aqui Jesus, é do coração do homem, maus desígnios, homicídios, adultérios. Adultério não é só você cobiçar a mulher do próximo ou o marido do próximo. Não, senhor. Sabe o que é ser adúltero? Ser adúltero é você, ouça o que eu vou dizer agora, é você sentar-se nas poltronas desta comunidade, participar destes cultos nessa comunidade, ter sido batizado nas águas desta comunidade, ter sido preparado para ser obreiro desta comunidade, ter até tido trabalho e atividades nesta comunidade, servindo aqui nesta comunidade. E no meio do caminho, você fica enamorado pela comunidade do vizinho. Você fica apaixonado pela igreja do outro. Sabe o que chama-se isso? Adultério. Você come do meu prato, come do prato que eu sirvo à mesa para vocês, cospe no meu prato e vai comer do outro. Isso chama-se adultério espiritual. Sabia disso? A gente não leva a sério isso. A gente acha que, afinal de contas, a gente faz o que bem entender. Até às vezes surgem aqui alguns no nosso meio com esse tipo de atitude. São adúlteros. E sempre tem uma justificativa espiritual. Foi Deus que me mandou. Deus que falou comigo. Mentira. O Deus que fala cujo Deus é o ventre. É o que diz o apóstolo São Paulo. O Deus que fala através dessas pessoas é o Deus chamado ventre. Quando falo ventre, quando Paulo fala sobre o ventre, está mostrando o que é que o ventre produz. Ele produz desejos, ele tem fome, ele tem necessidades físicas, orgânicas. Então, esse é o sentido. Ele tem desejos. E quando ele só pensa em alimentar esses desejos, Paulo diz, o Deus deles é o ventre. Eles só pensam em alimentar os seus desejos humanos, naturais, carnais, diabólicos, demoníacos. É o Deus deles. É sério, pessoal. Cristianismo não é conto da carochinha, não. Cristianismo não é essa conversa fiada que vocês estão ouvindo por aí nas redes sociais. Quero dizer isso para vocês. Esse cristianismo nas redes sociais é mais religião barata, com intenção subalterna de manter o auditório envolvido apenas com seus planos e projetos pessoais. Esta palavra que eu estou pregando para vocês agora aqui, eu duvido que vocês ouçam em qualquer outro lugar. Sabe por quê? Porque ela não é popular. Não é popular. Ela fala sobre a minha e a sua necessidade real. Que a necessidade real, minha e sua, não é ficar curado, nem ser libertado, nem ganhar dinheiro, nem ficar rico, nem ganhar na loteria. Não, não, senhores. A necessidade real do ser humano
a necessidade real do ser humano, é ser curado da pior das enfermidades que o ser humano tem. Sabe qual é? Sabe qual é? Pecado. Pecado mata. O salário do pecado é a morte. Você crê nisso ou não? Então o pecado mata. Por isso que o Senhor diz, sede santos, como santo é o vosso Pai que está nos céus. Agora, Deus quer que eu seja santo e Ele me dá a possibilidade de eu ser santo? Ou Ele me engana? Ele quer que eu seja santo, mas Ele me solta de qualquer jeito. Então Ele tem um plano. Ele tem um plano. Antes de eu tomar a ceia com vocês hoje, abra comigo Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Abra comigo lá. Olha o plano dele para mim e para você. Ezequiel, Velho Testamento, capítulo 36. Dá para pôr aí, filho? Ezequiel 36. Põe para mim. Olha lá. Verso de número 26. Capítulo 36, verso 26. Isto. O que é que diz o Senhor? Dar-vos-ei um coração e porém dentre vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra. Vos darei coração de carne. Porém dentro em vós meu espírito. Farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos. Uma pequena reflexão. O que é que o Senhor está dizendo no texto que você está lendo junto comigo? O Senhor está dizendo assim, eu vou pôr dentro de vocês, verso 26, isto. Eu vou pôr dentro de vocês um coração novo. Vou dar para vocês o que mesmo? Coração novo. Vou dar para vocês um espírito humano novo. Vou tirar de vocês um coração de pedra, pecaminoso, escravo do pecado, e vou dar a vocês um coração de carne. Então, o Senhor está dizendo, eu vou mudar o coração de vocês, porque esse coração de vocês não vai conseguir me obedecer. Esse coração de vocês é coração pecaminoso, é herdado dos pais nossos lá no Éden, Adão e Eva. Nós nos tornamos pecadores lá, porque por um homem entrou o pecado no mundo, diz o apóstolo São Paulo, e este homem acabou experimentando a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram e ficaram desprovidos da imagem, da glória de Deus. Porque o pecado produz esse tipo de desgraça na nossa vida. Todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Todos. Aí Deus diz assim, eu vou dar para vocês um coração novo, para que vocês não precisem mais ficar debaixo da escravidão do pecado. Vou dar para vocês um espírito novo. Veja que espírito aqui é com letra minúscula, é o espírito humano. O homem é criado corpo, alma e espírito. É o espírito humano, a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nosso espírito. Ele disse, eu vou dar um espírito novo para vocês. Quando os sentimentos, as emoções, os desejos de vocês serão segundo a minha vontade, diz o Senhor. Então eu vou tirar o coração de pedra de vocês, vou dar um coração de carne para vocês, vou dar um espírito novo para vocês, e vou fazer agora, verso de número 27. Eu porei dentro em vós o meu espírito, e eu farei, diz o Senhor. O que é que eu farei? Eu farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus está dizendo, quem vai dar para vocês a capacidade de andar nos meus estatutos, de observá-los, sou eu. Vocês não conseguem. Por conta própria, ninguém de vocês vai conseguir viver uma vida de justiça e santidade. Vocês não vão conseguir. Mas eu vou dar para vocês. Vocês que se tornaram pecadores, vão ser transformados em santos. Vocês que viveram debaixo da condenação do pecado, agora vocês vão viver debaixo da graça perdoadora que faz de vocês novas criaturas, que faz de vocês novas pessoas semelhantes a Jesus. Porque aquele
plano e aquele projeto que Deus tinha desde o princípio, Deus não mudou, não, senhores. Ele planejou uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Ele sonhou em ter eu e você como filhos dele, santos, separados para ele, para honrá-lo, para servi-lo, para viver segundo a vontade dele. Ele disse: você por conta própria não consegue, eu vou tirar o seu coração de pedra e vou dar um coração de carne para você. E como é que isso aconteceu? Qual foi o grande milagre, meus queridos, que proporcionou esta grande provisão? Evangelho de João, capítulo 12, Evangelho de João, no capítulo 12, verso 32, ouça lá o que diz Jesus. Evangelho de João, capítulo 12, verso de número 32 e 33. Começa com 32. Disse Jesus: e eu, quando for levantado da terra, o que vou fazer? Atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia ele, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então veja bem, nós vamos tomar a ceia daqui a alguns instantes. Esse é o grande milagre. Quando ele foi levantado no Calvário, ele nos atraiu a ele, pelo poder da sua morte. Para quê? Para que nós experimentássemos pela fé a morte juntamente com ele. E no poder da ressurreição nós ganhássemos a vida dele. Para que pudéssemos viver em justiça e santidade para ele. Isto é a graça dele, isto é favor dele, esta misericórdia dele, isso é dom dele. Nicodemos, para entrar no reino de Deus, precisava nascer de novo. Pergunta que ele faço nesta manhã: você já nasceu de novo? Ou apenas você mudou de igreja? Ou você apenas mudou de religião? Você já é uma nova criatura? Você já ganhou um espírito novo? O Espírito Santo agora habita em você e o capacita a viver para ele, em justiça e santidade todos os dias da sua vida? Porque isso é um processo que inicia com a nossa morte em Cristo e com a nossa ressurreição em Cristo. Por isso que Paulo diz: aquele que começou em vós uma boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus. Já nasceu de novo. Você já é uma nova criatura. Cristo já é a sua vida. Ou você só mudou de religião? Você já se arrependeu dos seus pecados? Confessou-os com tristeza? Ou apenas você mudou de religião? Que hoje em dia, no mundo gospel que vocês conhecem por aí, esta mensagem que estou lhes pregando hoje não se prega. Porque esta mensagem fala do maior problema da humanidade, que chama-se pecado. E aprendi uma coisa com meu filho médico, que dizia: pai, diagnóstico certo, tratamento certo. Se você não tem um diagnóstico certo da enfermidade do paciente, você não vai conseguir fazer um tratamento correto. Você precisa saber, de fato, o diagnóstico da enfermidade não é câncer, nesta região, assim, 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 que precisa desse tipo de cura, de tratamento, de remédio, de aplicação. Tratamento certo é para aquele que tem o diagnóstico certo. E o diagnóstico é este: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Eu e você. Portanto, todos nós nos tornamos pecadores. Todos nós nos tornamos pecadores. Então, qual é o caminho? Pedro pregava seu primeiro sermão em Jerusalém. Dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados, e cheguem assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de rumo, mudança de direção. Você vai indo na direção da saída aqui
púlpito, nesse tablado, você vai indo aqui à direita, mas você lembra que você esqueceu um documento seu, um objeto seu. Então você deixa de sair aqui pelo lado direito e você volta, e você se converte para buscar a direção aqui no lado esquerdo, porque você sabe que esqueceu um documento aqui do lado esquerdo. Então você tem que sair da direção da direita e vir aqui para a esquerda. Você tem que mudar o seu caminho. Arrependimento é mudança de mente e coração. É metanoia, que significa arrependimento que muda a minha mente e o meu coração. Antes eu pensava atos de injustiça, agora eu penso nos atos de justiça para a glória de Deus. Antes eu era um miserável pecador, agora Deus me perdoou e me transformou num puro e santo filho dele do seu coração. Qual é o plano que Deus tem para mim e para você? Para que eu e você sejamos santos. Para que você possa ser um santo, é preciso você se arrepender dos seus pecados, confessá-los, entregar-se fielmente a sua vida a Jesus e crer que o Espírito Santo vai fazer um milagre, inclusive nesta manhã. Mudar sua mente e o seu coração. Mudar sua mente e o seu coração. Fazer de você uma nova criatura. Por isso que o apóstolo São Paulo dizia, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova, as coisas velhas, eis que tudo. Como é que eu posso viver uma vida nova? Está lá no quadro. Se alguém está em Cristo, aonde? Na sua morte e na sua ressurreição, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, quer dizer, crê em Cristo, que com Ele foi crucificado e com Ele ressuscitou, é uma nova criatura. As coisas velhas do seu passado já passaram e tudo se fez novo. E agora o verso 15, volte um pouquinho, desse mesmo capítulo, volte um pouquinho. E ele morreu por quê? Para quê? Para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu, que por eles ressuscitou. Ele morreu por todos. Vamos celebrar hoje a nossa inclusão na morte e na ressurreição, confessando nossos pecados, arrependidos dos nossos pecados, confessando as nossas misérias, confessando com arrependimento e tristeza no nosso coração os nossos atos de rebelião e desobediência. Porque se isto você não fizer, você não entra no reino de Deus. Seus filhos são salvos? Seus filhos são regenerados? Seus netos vão entrar no reino de Deus? Então não se iluda. O fato de você pertencer a um grupo religioso não significa que você entra no reino de Deus. Não se iluda. Pelo fato de você participar das reuniões religiosas, aqui, acolá ou em qualquer outro lugar, não significa que você é nascido de Deus. Nascido de Deus é aquele que ganha a natureza de Jesus. É aquele que torna-se semelhante a Jesus. É aquele que torna-se parecido com Jesus, através da sua morte e da sua ressurreição. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? E aí, encerrando, o apóstolo São Paulo diz assim: estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas, capítulos 2, versos 19 e 20. Disse ele: estou crucificado com? Estou crucificado com? E vivo? Mas é Cristo que vive em mim. Cristo é a minha vida.
vou convidá-los a uma reflexão rápida agora. Você já nasceu de novo. Se você não nasceu ainda, este é o momento que você precisa pedir que o Espírito Santo traga ao seu coração convicção de pecados, para você confessar os pecados e abandoná-los. Senão você não entra no reino de Deus. Porque no reino de Deus, aonde nós vamos, lá não entra pecado, entra pecador arrependido. No reino de Deus, para onde nós vamos, entra pecador arrependido que confessou e abandonou os seus pecados. Lá no reino de Deus não entra pecado. Ponha isso aí no seu coração. Eu vou morar com Jesus eternamente porque eu frequento a igreja. Não vai. Não vai. Eu vou viver com Cristo eternamente porque eu sou uma nova criatura. Porque arrependi-me dos meus pecados, confessei-os e agora Jesus é a minha vida. Sabe, queridos, esta mensagem que estou lhes pregando hoje, nós estamos precisando ouvir mais. Porque criou-se uma mentalidade religiosa em que basta a gente ser membro de um grupo religioso que está tudo resolvido na nossa fé. Não está. Eu jamais enganaria vocês. Eu jamais mentiria para vocês. Eu jamais prometeria qualquer coisa para vocês que não estivesse nas Escrituras Sagradas. Jamais. Primeiro, pelo meu temor. Segundo, pelo meu respeito, amor e consideração por você. Você já nasceu de novo?